Estamos aqui mais uma vez com o nosso fenômeno UFO. Estamos aqui agora Natal, desejar um ótimo Natal a todos os nossos amigos telespectadores. Não é? Uma ótima entrada de ano também, nós estamos desejando antecipadamente. E como nós havíamos comentado na semana passada, conosco hoje, dando mais uma colher de chá, meu amigo Sidney Carvalho, comentamos a respeito de ufologia e doutrina espírita. Hoje eu vou ser mais específico, Sidney. Você comentou uma vez comigo que extraterrestres auxiliam em diversos trabalhos lá no CEF, que é o Centro Espírita Francisco de Assis, que fica onde, Sidney? O Centro Espírita Francisco de Assis fica na Vila Císpera, aqui na capital do estado de São Paulo. Mas onde? Rua Miguel Lilo, 131. Bom, primeiro eu queria agradecer, mais uma vez, né? E falar para os nossos telespectadores que eu estou muito feliz em estar aqui. Agora, falando mais especificamente sobre o trabalho desses companheiros do espaço, como eles gostam de ser chamados, né? Eles ajudam muito no trabalho de energetização, né? E transporte também de entidades. Vamos dividir em partes isso. Primeiro, o que é a energização que você comenta? Como é que funciona isso? Eles, na verdade, como eles estão muito à frente da nossa humanidade, eles têm aparelhos ultra sofisticados que podem ajudar na recomposição perispiritual, no fortalecimento energético de entidades sofredoras. Porque nós não começamos, em que áreas eles atuam, para que a pessoa fique claro. Porque, por exemplo, você falou que eles agem com drogados. Nós sabemos que toda droga, né, ela lesa o perispírito. Né? Então, Sidney, como é que ocorre essa lesão? E como é que ocorre esse trabalho nessa lesão e como a energização auxilia nesse trabalho com o perispírito? Então, voltando então ao assunto, né? Na verdade, eles, quando eu quis dizer assim, trabalhos que exijam energias puras, energias reconfortantes, energias fortalecedoras. Então não é só, eles trabalham conosco, por exemplo, lá no Centro Espírita Francisco de Assis, nós temos o projeto Lírios, que não é o programa da TV Mundo Maior. É um trabalho que já desenvolvemos há mais ou menos 10 anos com os dependentes químicos. Os dependentes e os codependentes. E nós notamos lá, os médios videntes, a gente, pela intuição também, que esses seres do espaço, muitas vezes o Astaxer, outras vezes o Toniu, outras vezes outras entidades, outros seres, né, que não são espíritos desencarnados. Eu quero deixar bem claro isso. Não são espíritos desencarnados de outros planetas. São seres encarnados em outros planetas, mas que têm amor e tecnologia para vir aqui na Terra nos ajudar. Vamos dizer assim, vivinhos da Silva. Vivinhos da Silva, né? Como a gente costuma dizer. Então eles ajudam muito no transporte, na proteção. O que é o transporte? Transporte através das naves. E o que eles transportam nessas naves? Transportam as entidades, os seres. Vão buscar nos umbrais, vão buscar nas trevas, vão buscar aonde estiverem. E é muito comum, por exemplo, nos trabalhos a gente está conversando com alguma entidade através da mediunidade, né? Deixando bem claro, porque nem todo mundo conhece, conversando e o espírito fala para a gente assim, olha, eu vou naquela nave, o moço está me chamando, eu vou embarcar naquela nave, ou eu vim naquela nave, nós chegamos na nave. Então eles ajudam muito, né, nesse trabalho de transporte de entidades. Por exemplo, porque eu trabalho, por exemplo, não só de desobsessão, como o trabalho de energetização, aquela parte que nós encarnados colaboramos é 1%, né? 99% é o que vem antes e o que vem depois. O Hermínio C. Miranda, naquele livro Diálogo com as Sombras, ele deixa bem claro, né? Aquela parte é a menor parte. Existe todo um trabalho de prospecção, eu diria, de estudos, de análise, até que sejam depois trazidos, são ajudados, recebem um amparo energético. Quando ele vem conversar ali com o doutrinador na sessão, aquilo ali é um pedacinho, porque depois continua também o encaminhamento. É só uma etapa, né? É uma pequena etapa. Então eles trabalham muito buscando essas entidades e depois também encaminhando, levando para as colônias, levando para os hospitais, levando, enfim, para os ambulatórios do mundo espiritual. E eles trabalham muito dando proteção também, né? Normalmente, por exemplo, quando a gente tem um trabalho, como aquele dia lá no simpósio que nós fizemos um seminário de ufologia lá no CEF. Uma nave normalmente fica sobrevoando o local e dando toda a proteção energética, porque, como você disse no programa passado, né, os nossos irmãos ainda
não evangelizados, os espíritos de uma ordem ainda inferior, têm interesse em que o ser humano continue na ignorância, né? Inclusive, eu achei curioso você ter tocado nesse ponto, que a tua esposa, ela veio, acho que de casa, ela ficou surpresa de ver uma nave estacionada em cima do centro. Né? Até eu lembro que ela entrou e falou, Sidney, mas o que está acontecendo aqui? Que tem um veículo em cima, né? Curioso isso. Vários médios têm essa percepção. Eu não sou clarividente, mas pela intuição eu consigo perceber. Por exemplo, um trabalho que eles ajudam muito, lá no Cefa, no Centro Espírita Francisco de Assis, a cada 2, 3 meses nós fazemos uma visita a um hospital de Hansenianos, que é uma colônia de Pirapitingui, muito famosa. Pirapitingui é uma pequena cidadezinha perto de Itu, aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né? Fala logo porque o nosso programa vai ao ar para o mundo inteiro, pela internet, pela parabólica. E periodicamente nós vamos para lá e lá nós fazemos a visita, depois nós vamos para um centro espírita que foi fundado pelo Jesus Gonçalves e lá nós fazemos um grande trabalho de desobsessão. E praticamente eles coordenam todo o trabalho. Fazem o socorro, fazem o transporte, vão buscar as entidades, dão a proteção. Então, o trabalho desses irmãos de outros planetas é muito claro para nós lá no Cefa. E a energização, como é que ocorre, Sidney? Olha, o que alguns videntes nos falam é que saem jatos de energia das naves mesmo e alcançam as entidades, né? E dão, é claro, um ânimo, né? Um equilíbrio maior, uma força maior para que... Seriam fluidos benéficos para aquelas entidades em equilíbrio. Exatamente, energias benéficas. Mas é muito comum, no trabalho de desobsessão, é muito comum eles estarem presentes, nos trabalhos com as crianças, enfim, olha, é aquela coisa, em todos os trabalhos, né? Eu posso dizer assim que para nós, eles são realmente parceiros mesmo, estão ajudando sempre a gente, né? Entendi, Sidney. Um detalhe curioso, né? Algumas entidades do plano espiritual também se utilizam de veículos. Nós temos os aérogos, né, que Chico fala na obra André Luiz. Agora, uma que me chamou a atenção, que é muito similar, é a Casa Transitória de Fabiano. Quem nunca teve oportunidade, eu não vou lembrar qual dos livros do Chico, eu não lembro se é Missionários, Obreiros da Vida Eterna, é utilizado um veículo, inclusive com armas eletromagnéticas, né, para evitar que os espíritos das trevas adentrem ao veículo, etc, etc, etc. Sidney, muita gente me pergunta, eu vou repassar a pergunta para você. Muitos desses veículos que algumas pessoas veem também poderiam ser veículos do plano espiritual? Com certeza, e também poderiam ser veículos da Terra, né? Das grandes nações, dos Estados Unidos, da Rússia, Inglaterra, França, super desenvolvidas. O Hitler mesmo teve um projeto durante a Segunda Guerra, que hoje é conhecido da construção de discos voadores. Sidney, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar nesse assunto ainda, mas logo depois do nosso primeiro intervalo. Então, até já.